Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, todo mundo em casa, descansando, se cuidando. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática e a nossa aula de hoje é uma aula de revisão. A gente teve bastante conteúdo até agora e hoje a gente vai relembrar um pouquinho das nossas aulas, ok? A gente viu que o computador ele é utilizado como meio de comunicação, que ele é o meio de comunicação que ficou mais popular entre os usuários. A gente conheceu também outros meios de comunicação antes, que foi o rádio, a televisão, a carta, tudo isso era meio de comunicação. E a gente viu que um dos mais modernos é o computador, certo? É claro que a gente fala de computador, mas hoje em dia a gente também tem celular, tablet, mas o computador que a gente vai falar hoje é um dos mais utilizados. A gente viu que existem várias maneiras de usar o computador como meio de comunicação e a gente falou sobre 3 maneiras: os sites de notícia, os e-mails e as redes sociais, certo? Começando pelo e-mail, que foi a nossa primeira aula, a gente viu que ele substituiu, ou melhor, ele era um correspondente, ele era muito parecido com a carta. Só que ele era utilizado pela internet e pelo computador, não é mesmo? Mas ele era bastante parecido com a carta, que para enviar um e-mail a gente precisava saber o endereço, assim como na carta a gente precisava saber o endereço da pessoa que a gente queria enviar e que esse endereço do e-mail a gente chamava de endereço eletrônico. A gente viu também que existem sites que são sites de notícia, ou seja, que eles são parecidos com o jornal que a gente compra na banquinha. Só que, diferente do jornal, no site de notícia a gente pode ter texto, imagens, vídeos e etc. E a gente viu que a gente também pode utilizar o computador como meio de comunicação através das redes sociais, que geralmente é o que a gente mais conhece, não é mesmo? As redes sociais podem ser Facebook, Instagram, Twitter, e que cada rede social é um pouquinho diferente, mas geralmente elas fazem mais ou menos a mesma coisa, que é permitir que a gente encontre pessoas que tenham interesses em comum, que gostem das mesmas coisas, que falem sobre as mesmas coisas, para a gente poder conversar, trocar fotos, vídeos. E a gente também viu, falando de rede social, que a rede social é uma coisa muito antiga e já era feita lá pela nossa bisavó e pela bisavó da nossa bisavó. Só que antigamente as pessoas se reuniam nas praças, nos portões, para fazer tudo isso que hoje em dia a gente faz pelo computador e pelo celular, não é mesmo? Então, essas foram as 3 principais maneiras de utilizar o computador como meio de comunicação. Elas são as únicas? Obviamente que não. Eu aqui fazendo uma aula para vocês que é gravada e que vocês vão utilizar, que vocês vão conseguir assistir pelo computador ou pelo celular, é mais um exemplo de utilizar como meio de comunicação. Então, lembrando disso, a gente vai responder o número 1 da folhinha, que a gente vai ligar as logos dos sites na definição. Então, a gente vai dizer se é rede social, se é site de notícias ou se é e-mail. Então, a gente vai olhar as logos que eu botei para vocês, as imagens, e vai dizer se aquele site é uma rede social, se é um site de notícias ou se é um e-mail. Se tiver dúvida, é só voltar nas folhinhas que vai ficar bem facinho, certo? Depois, a gente falou sobre os navegadores. A gente sabe que para utilizar a internet, o computador, a gente tem 2 opções. Se a gente estiver pelo computador, a gente tem o navegador. Se a gente estiver pelo celular, tem o navegador e os aplicativos, certo? Os aplicativos é bem fácil, a gente conhece, é só clicar nele que já abre o que a gente quer na hora. Mas se eu quiser abrir um site que não tenha um aplicativo, ou que eu não queira baixar o aplicativo, eu preciso de um navegador de internet, que é muito usado no computador, mas no celular também a gente pode utilizar. O navegador de internet é um programa de computador que a gente utiliza para entrar nos sites. Então a gente viu que tem o Mozilla Firefox, o Google Chrome,
o Opera e vários outros. No número 2 da folhinha, eu pedi para vocês olharem lá o ícone e escrever o nome daquele navegador. Então, mais uma vez, se tiver com dúvida, as folhinhas anteriores tem toda essa matéria sendo explicada. Então, a gente tem 2 navegadores aí para vocês darem um nome. E no número 3, a gente já parte para a aula que a gente falou dos sites. A gente viu que um site é como se fosse uma casa e que cada parte, cada cômodo dessa casa a gente chama de página. Então, a gente entra num site, tem lá a página inicial dele, quando a gente abre, o que aparece pra gente. E dentro desse site existem várias opções que a gente pode clicar. E todas essas opções abrem novas páginas. A gente viu que para a gente encontrar um site, a gente precisa de um endereço eletrônico. E que esse endereço eletrônico geralmente é formado pelas mesmas coisas, que é www, o nome do site, .com e .br. Na aula passada a gente explicou tudinho que era isso. O que significa www, o que significa o .com e o que significa o .br, ok? Então, no número 3, eu preciso que vocês relacionem. Você vai lá ver www e vai ver qual das opções que está descrevendo o que é o www. Então, vamos começar. O que é o www? Significa World Wide Web, que é internet ao redor do mundo em português. Quando você escreve lá www, você está dizendo para o computador que você está procurando um site dentro da internet ao redor do mundo. Aí você bota o nome do seu site, né? Porque todo site tem um nome. Depois você bota lá .com, ou .gov, ou .edu, ou dependendo do site, né? Que você vai querer. O .com a gente viu que é de comércio. O .gov, que são para sites do governo. O .edu, que são sites de educação. E o .org, que são sites de organizações. E o último item do nosso endereço eletrônico é o .br, que indica que a gente está acessando a internet do Brasil. A gente está no Brasil acessando a internet. Então, aí, no número 3, vocês vão relacionar esses itens. Vai ver cada componente do endereço eletrônico e vai dizer o que ele significa e vai ligar um no outro, ok? Eu espero que vocês tenham gostado, que todo mundo faça os exercícios certinhos e a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau, tchau!